Bom, gente, olá a todos. Finalmente vamos definir a nossa estrela principal, que é a função. Função vamos usar em limite, derivada, integral, ou seja, é o nosso objeto principal do nosso curso. Mas o que é uma função? Então, para falar de uma função, eu vou criar aqui um exemplo. Então, vamos pegar dois conjuntos. Aqui um conjunto A, aqui um conjunto B. Vamos dizer que o conjunto A é formado pelos elementos 1, 2 e 3. E o elemento B é formado pelos elementos 4, 5, 6 e 7. Bom, uma função f, ela é uma relação que relaciona cada elemento do conjunto A a um único elemento do conjunto B. Ou seja, não pode acontecer que um elemento do conjunto A ele se relacione com mais elementos do conjunto B. Então, se eu pegasse um relacionasse com o número 4 e o 1 relacionando com o número 5, por exemplo, isso já não seria uma função. Mas pode ocorrer que dois ou mais elementos do conjunto A se relacionem com um único elemento do conjunto B. Então, isso pode acontecer. Uma outra coisa também importante é que todos os elementos do conjunto A, eles têm que ter uma relação com os elementos do conjunto B, ou seja, aqui não pode sobrar ninguém, todo mundo tem que ter uma relação. Esse primeiro conjunto, ele tem um nome especial que é chamado de domínio. Então, esse é o domínio da função. O segundo conjunto também tem um nome especial que é chamado de contradomínio da função. Agora, o que seria a imagem de uma função? A imagem de uma função são os elementos do conjunto B que estão recebendo essa setinha aqui, ó. No caso, nesse exemplo, a imagem dessa função seriam os números 4 e 5. Observem que a imagem ela sempre vai estar contida no contradomínio. Ela sempre vai ser um subconjunto do contradomínio. Agora, vamos pegar alguns exemplos do que não seria uma função para ficar mais claro esse conceito. Então, agora, vamos a esses dois exemplos. Então, aqui eu tenho uma relação do conjunto A com o conjunto B, mas aqui eu não tenho uma função porque eu tenho o número 4 se relacionando com mais elementos do conjunto B. Ou seja, conforme a nossa definição, cada elemento só pode ter um único correspondente. Então, por isso daqui não é uma função. No caso do exemplo B, não é uma função porque eu tenho um elemento do conjunto A, que é o meu domínio, que não se relaciona com ninguém. Então, para que isso fosse uma função, todo elemento desse conjunto, no caso domínio, tem que ter uma relação com contradomínio. Agora eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse exemplo. Eu tenho uma relação, né? Eu criei uma relação de R em R, de tal maneira que eu defini ela como sendo, para cada elemento de reais, eu associo o seu inverso. E aí eu pergunto, isso daqui é uma função? Então, pensando no exemplo anterior, observem o seguinte, nem todos os elementos desse conjunto ele vai ter um correspondente com o contradomínio. Observem que o 0 ele não tem um correspondente, né? Isso daqui não pode. Então, por isso, nesse caso aqui, eu vou dizer que isso daqui não é uma função. Existem alguns exercícios que pedem para vocês calcularem o domínio de uma função. Calcular o domínio de uma função é calcular o maior subconjunto dos reais que faz sentido isso daqui ser uma função. Então, por exemplo, se eu pedisse para calcular o domínio dessa relação, para tornar isso daqui uma função, eu diria que o domínio dessa minha f seria todos os reais com exceção do 0. E agora sim, faz sentido eu dizer que f dos reais tirando 0 em R, tal que f de x é igual a 1 sobre x,
agora sim, isso daqui é uma função. Observe que agora está satisfazendo as minhas condições, né? Ou seja, cada elemento desse conjunto tem um único correspondente e todos os elementos desse conjunto, no caso meu domínio, ele tem um correspondente, uma imagem. Então, isso daqui é uma função. Então, agora, vamos pegar esse exemplo. Eu tenho uma função que pega esses três elementos e relaciona com os reais, de tal forma que ele sempre corresponde com o dobro. Então, se eu pensar no zero, o correspondente do zero vai ser o dobro de zero, ou seja, 2 vezes zero, que é zero. Então, para desenhar o gráfico, o que eu vou fazendo é marcando esses pares ordenados. Então, o zero. Então, montando aqui um diagrama de Venn, eu tenho aqui, eu vou chamar de D do domínio. Aqui é o meu domínio, que tem os elementos 0, 1 e 2. Aqui eu tenho os reais. E aqui eu vou pegando o dobro. Então, o 0, eu tenho o correspondente que é o 0. Depois o 1, o dobro de 1 é o número 2. E o dobro do 2 é o número 4. Ou seja, o 0 se relaciona com 0, o 1 se relaciona com o dobro, 2, e o 2 se relaciona com o dobro dele, que é o 4. Então, o que eu faço para desenhar esse gráfico é justamente marcar esses pontos. Então, o gráfico dessa função vão ser 3 pontos. Então, é esse ponto, 1, 2, é esse ponto, e depois 2, 4, que é esse ponto. Então, esse é o gráfico, 3 pontinhos. Bom, agora a minha função ela mudou um pouquinho o domínio, né? Em vez de ser 0, 1, 2, agora é o intervalo 0, 2. Ou seja, o meu domínio é tudo isso daqui, ó, que vai do 0 até o 2. Todos os elementos que estão aqui fazem parte do meu domínio. Então, agora, qual é o gráfico dessa função? Então, observem que de 0 a 2 eu tenho infinitos elementos. Então, para desenhar esse gráfico, é como se eu fosse pintando aqui todos os infinitos elementos. Mas se eu for pintar infinitos elementos, ou seja, infinitos pares ordenados aqui, isso daqui, o gráfico dessa função, vai me dar esse segmento. Então, agora, esse é o gráfico da minha função, esse segmento. Agora, o meu domínio, ele, em vez de ir do 0 até o 2, ele vai de 0 até infinito. Ou seja, ele começa do 0 e segue infinitamente aqui, tá? Então, esse é o meu domínio, vai infinitamente, do lado direito do 0. Então, qual é o gráfico dessa função? Então, o gráfico dessa função agora, ele não vai se limitar até o 2, ele continua. Então, essa reta aqui vai para infinito, ó. Então, isso daqui continua infinitamente. Bom, gente, para finalizar, agora o meu domínio são todos os reais. Então, é f de r em r, tal que f de x é igual a 2x. Então, agora, o domínio entra todos os reais. Então, o gráfico dessa minha função agora, ela é uma reta que vai para o infinito do lado direito e para menos infinito, né? Aqui o lado esquerdo do zero. Então, essa reta aqui ela vai para infinito. Ela não para. Então, isso daqui é o gráfico dessa função agora. Bom, gente, então, como percebemos, o gráfico de uma função são pares ordenados que eu vou colocando aqui no plano cartesiano, esses pontinhos aqui, e vai formando o meu gráfico. E como foi construído o gráfico? Eu pego um elemento do domínio e a sua imagem e vou marcando esses pontinhos. Então, eu posso definir que o gráfico de uma função ele é o conjunto formado por esses pares ordenados. Então, isso daqui que seria o gráfico de uma função. Agora, vamos pensar em desenhar o gráfico dessa função. Então, o meu domínio é menos 2, menos 1, 0, 1, 2. E eu tenho que a lei que define essa função é f de x igual a x ao quadrado. Então, com isso, eu tenho o seguinte, que o menos 2 ele vai no 4, que menos 2 ao quadrado é 4. Então, eu tenho esse par ordenado, depois eu tenho que o menos 1
ele vai no 1, porque menos 1 ao quadrado é 1. Depois eu tenho que o 0 vai no 0, porque 0 ao quadrado é 0. Depois o 1 ao quadrado é 1, então 1 vai no 1. E por fim eu tenho que o meu 2 ao quadrado, 4. Então, para mim desenhar o gráfico dessa função, basta marcar esses pares ordenados. Então, eu tenho aqui, ó, o menos 2 foi no 4, então tem esse ponto aqui. Depois eu tenho que o menos 1, ele vai no número 1, tenho esse ponto. Depois eu tenho o 0, que vai no 0, então é esse ponto. Depois eu tenho o 1 indo no 1, é esse ponto. Depois eu tenho o 2 indo no 4, é esse ponto. Então, portanto, esse daqui é o gráfico dessa minha função. São esses 5 pontos. E agora, observem que a lei de formação é a mesma, mas o que eu mudei agora foi o meu domínio. Em vez de eu ter menos 2, menos 1, 0, 1, 2, é esse intervalo. Então, o meu domínio agora pega todos esses elementos aqui. Então, como fica meu gráfico agora? Então, agora, meu gráfico, se eu for colocar esses infinitos pontos, o meu gráfico vai ficar assim, ó. Então, ele vem daqui agora, vai pegando tudo, porque aqui eu tenho infinitos, então é como se eu fosse pintando aqui infinitos pontinhos, e daí vai formando essa linha. Então, esse é o meu gráfico. Bom, e agora vamos para o caso em que eu tenho que o meu domínio vai do intervalo menos 2 e 0, então ele vai pegar toda essa parte aqui, e depois ele só pega os pontos 1 e 2. E como é o gráfico dessa função? Então, para desenhar o gráfico dessa função, observe que ele continua passando pelo ponto menos 2 e 4, continua passando pelo ponto menos 1 e 1, pelo ponto 0, 0, mas aqui são todos esses pontos, então, colocando esses infinitos pontos aqui, isso daqui vai me dar esse gráfico, tá? Passando por esse ponto aqui até aqui. E quando eu for desenhar o gráfico só desses pontos, 1 e 2, então, o 1 leva no 1, e o 2 vai levar no 4. Pronto, então esse é meu gráfico. Essa parte eu tenho essa curva, e essa parte aqui eu só tenho esses 2 pontos. Agora me respondam, eu tenho esse gráfico aqui, e a pergunta é, isso pode ser um gráfico de uma função? Dá um pause no vídeo e respondam para vocês se isso pode ser gráfico de uma função ou não. Então, respondendo a vocês, isso não é gráfico de função. E por que não é gráfico de função? Bom, recordando, eu falei que eu tenho uma função, eu tenho 2 conjuntos, e cada elemento do primeiro conjunto, ele tem um único correspondente, ou seja, eu não posso ter que um elemento tenha mais de um correspondente. E nesse caso aqui, se vocês observarem, por exemplo, aqui, ó, o 1, ele tem esse correspondente, que é o 1, e ele também tem esse correspondente, que é o menos 1. Ou seja, eu estou pegando o número 1 aqui e correspondendo ele ao número 1, e estou pegando o mesmo 1 e correspondendo ao menos 1. Ou seja, isso não é uma função. Então, a forma de vocês analisarem se um gráfico é de uma função, vocês façam um corte com a reta vertical e cortem o gráfico. Se caso esse corte cortar em mais de um ponto, então isso já não é um gráfico de uma função. Então, por exemplo, se eu pegasse algo assim, ó, isso daqui já não seria gráfico de uma função, porque se eu fizesse uma reta vertical aqui, ó, iria pegar mais do que um ponto. Agora, se eu desenhar isso daqui, ok, não tem problema, porque se eu for desenhando retas verticais, eu observo que só vai tocar em um único ponto. Então, é isso. Desenhou retas verticais, tocou em mais de um ponto, não é gráfico de função. E agora vamos falar de uma das funções que é bem conhecida e uma das mais usadas, que é a função que representa uma reta.
Então, toda função que representar uma reta, ela vai ser da forma ax mais b, onde a e b são números reais. Então, aqui a primeira pergunta é: aonde essa função ela vai cortar o eixo y? Observe que qualquer ponto do eixo y, ele é da forma o x aqui sempre vale 0, e aqui eu tenho um y. Então, qualquer pontinho aqui do eixo y sempre vai ser dessa forma. O x vale 0 e aqui eu tenho um y. Então, se eu quiser saber aonde essa reta corta o eixo y, o que eu faço? O x vale 0, então eu jogo 0. F de 0 vai ser a vezes 0, que é 0, mais b. Então, vai ficar b. Portanto, a reta ela sempre vai cortar no b. Então, aqui eu tenho um b e ela corta. Agora, eu quero saber essa reta, ela corta onde em relação ao eixo x? E observem que qualquer ponto do eixo x é da forma x e o y vale 0 aqui. Então, qualquer pontinho dessa reta, o y aqui vale 0, né? Então, para determinar qual é o ponto que essa reta vai cortar o eixo x, basta eu igualar isso daqui a 0, porque isso daqui é o meu y, então eu igualo isso a 0 para ver aonde vai cortar. Então, eu vou ter aqui, ó, ax mais b igual a 0, portanto, ax igual menos b, x igual menos b sobre a. Então, portanto, eu tenho que a minha reta vai passar pelo ponto menos b sobre a. Observe o seguinte, como isso daqui é a equação de uma reta, para desenhar o gráfico, eu só preciso de 2 pontos. Então, dados 2 pontos, eu consigo desenhar essa reta. Agora, como exemplo, vamos desenhar o gráfico dessa reta. Lembrando que para desenhar o gráfico dessa reta, eu só preciso de 2 pontos, mas eu vou colocar mais pontos apenas para ficar mais didático. Então, eu vou colocar aqui, eu tenho valores de x e tenho os valores que o meu y, ou o f de x, ele vai assumir. Então, se o x ele é menos 2, então quando eu faço a conta aqui, isso daqui vai dar 0. Quando x vale menos 1, se eu jogar aqui, menos 1 vai ficar 2 vezes menos 1, vai dar menos 2 mais 4, 2. Se o x é igual a 0, aqui é igual a 4. E se o x é igual a 1, vai dar 6, eu vou parar por aqui porque eu não tenho como desenhar depois mais. Então, aqui eu tenho esses pares ordenados, que é menos 2 e 0, menos 1 e 2, 0 e 4, 1 e 6. Então, eu vou marcar aqui os pontos, né? Então, aqui, menos 2 e 0, x é menos 2, y é 0. Então, está aqui. Depois eu tenho o x é menos 1 e o y é 2, então está aqui. Depois eu tenho que o x é 0 e o y é 4, está aqui. Depois eu tenho o x valendo 1 e o y valendo 6, vai estar mais ou menos aqui. Então, observem que o gráfico disso daqui é essa reta, passando por esses pontos. Então, como eu disse, eu não precisaria marcar tantos pontos para desenhar essa reta. Basta 2 pontinhos só e pronto. Aqui eu coloquei mais pontos para ficar mais didático. Então, como eu falei, se eu quero saber aonde corta o meu eixo y, basta jogar x igual a 0. Então, estou vendo que está cortando realmente aqui, ó, no ponto 4. E lembrando, se eu quero saber aonde corta o eixo x, basta pegar isso daqui e igualar a 0. E observo que o elemento que vai zerar isso daqui é o menos 2. Ó. Então, está cortando no menos 2 e o y é 0. Então, está cortando justamente aqui. O número onde eu coloco na função e zera é chamado de raiz da função. Mais à frente eu vou falar sobre isso.
Uma outra observação também é o seguinte: observe que esse fator aqui ele é positivo e essa reta ela fica, na medida que o x ele vai aumentando, o y também vai aumentando. Ele fica nesse formato. Mais à frente eu vou dar um exemplo que quando isso daqui é negativo, vamos observar que a reta vai ficar nesse sentido aqui, ó. Tá? Então vamos para o próximo exemplo. Bom, agora vamos para esse exemplo e observe que a única coisa que mudou foi que no outro exemplo era 2 e aqui agora eu coloquei menos 2. Então vamos ver o que acontece com esse gráfico. Então montando a nossa tabela, aqui x e aqui o f de x ou y. Então se eu colocar x igual a 0, isso daqui vai dar 4. Se eu colocar x igual a 1, então aqui vai ficar menos 2 vezes 1, menos 2, mais 4, 2. Se eu colocar x igual a 2, aqui vai zerar. E se eu colocar x igual a 3, então eu tenho aqui 3 vezes menos 2, vai dar menos 6 mais 4, menos 2, e vamos parar por aqui. Então, agora, eu tenho esses pares ordenados, que é 0, 4, 1, 2, 2 e 0, 3 e menos 2. Então, vamos marcar esses pontos. Então, aqui, x igual a 0, y igual a 4, vai ser esse pontinho aqui. X igual a 1 e y igual a 2 é esse pontinho. X igual a 2 e y igual a 0 é esse pontinho. X igual a 3 e y igual a menos 2 vai dar esse pontinho. Lembrando que para desenhar essa reta, eu só preciso de 2 pontinhos, mas eu estou colocando isso daqui para facilitar a visualização. Então, aqui a minha reta, ela tem que passar por esses pontos aqui. Então, bom, a reta não está bem desenhada porque a reta tem que passar por esses pontinhos aqui, mas isso daqui vai me dar o gráfico dessa reta. Então, como eu falei anteriormente, quando isso daqui é positivo, a reta fica com essa inclinação, e quando esse daqui ele é negativo, olha o que acontece com a inclinação, ela muda. Então, sempre isso vai acontecer. Quando aqui é negativo, vai ter esse formato, e quando isso daqui é positivo, vai ter esse formato. Mais à frente, eu vou chamar isso daqui de decrescente, uma função decrescente, e no outro formato, ou seja, uma função que tenha esse crescimento, eu vou chamar de função crescente, mas isso a gente vai falar mais à frente. E agora vamos falar da função constante. Então a função constante sempre vai ser f de x igual a um número, tá? Então nesse exemplo aqui vamos pegar o 2. E como é o gráfico dessa função? Então podemos fazer isso, né? Vamos pegar aqui alguns valores só para visualizar como fica o gráfico dessa função. Então, por exemplo, se eu jogar aqui x igual a menos 2, quando eu jogo menos 2 aqui, calculando f de menos 2, é 2. Se eu jogar menos 1, for calcular, vai dar 2 também. Se eu colocar 0, também dá 2. Se eu colocar 1, é 2. E assim por diante. Ou seja, a imagem sempre é 2. Então, eu tenho esses pares aqui, ó. Menos 2, 2. Menos 1, 2. 0, 2. 1, 2. Então, se eu for marcar esses pontos, então, olhe, quando x vale menos 2, a minha imagem aqui, o y, é 2. Quando x é menos 1, a minha imagem aqui é 2. Quando x é 0, também é 2. Quando x é 1, também é 2. Ou seja, o que eu estou observando? Que o gráfico dessa função vai ser essa reta aqui, ó, passando pelo ponto 2. Então, vai ser essa reta horizontal. Esse é o gráfico dessa função.
Bom, gente, para esse vídeo não ficar extremamente longo, eu vou dar uma pausa aqui e no próximo vídeo a gente ainda continua falando de gráfico de funções. Obrigado.